Pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 7 da nossa disciplina de Sistemas de Controle 1. Nesta aula aprenderemos a representar sistemas mecânicos e eletromecânicos no espaço de estados. Partindo primeiramente para a modelagem de sistemas mecânicos no domínio do tempo, vamos representar esse sistema que vocês estão vendo aí no espaço de estados. Como esse sistema apresenta somente uma força aplicada ao bloco de massa M2, a única entrada que comporá o vetor de entrada U de t será F de t. Para esse exemplo, vamos estabelecer que esse sistema apresenta uma única saída, definida pela força relacionada ao atrito, que por sua vez é definido pelo fator de amortecimento viscoso FV3. É importante destacar que quando se trabalha com sistemas mecânicos, é mais conveniente obter as equações de estado diretamente das equações de movimento do que a partir dos elementos armazenadores de energia. Por exemplo, se nós considerarmos o elemento armazenador de energia mola, em que F, a força, a mola é igual a K vezes X de T, essa relação ela não contém a derivada de uma variável física, como no caso de circuitos elétricos. Assim, nos sistemas mecânicos, mudamos a escolha das variáveis de estado para a posição e a velocidade de cada ponto de movimento linearmente independente no sistema. Desta forma, para este exemplo, temos que as variáveis de estado serão os deslocamentos x1 de t e x2 de t e as velocidades v1 de t e v2 de t. É importante destacar que, apesar desse sistema apresentar 4 elementos armazenadores de energia, 2 molas e 2 massas, e apresentar 4 variáveis de estado, nem sempre essa abordagem utilizada para representar sistemas mecânicos no espaço-estado garantirá que o número de variáveis de estado será igual ao número de elementos armazenadores de energia. Então, o primeiro passo da representação desse sistema mecânico no espaço-estado, nós já definimos, né? Então, vamos colocar aqui que o primeiro passo, que são a definição das variáveis de estado, nós temos então que x de t vai ser igual então ao vetor composto por x1 de t, x2 de t, v1 de t e v2 de t. Lembrando que esse x de t aqui é o vetor de variável de estado, enquanto que x1 e x2 são os movimentos, né? x1 e x2. Então, uma vez definidas as variáveis, vamos aqui para o segundo passo, que nós sabemos já que o segundo passo é então determinar as equações de estado desse sistema. Uma forma simples de fazer isso para sistemas mecânicos é nós trabalharmos primeiramente com as impedâncias direto no domínio de Laplace, achando então as equações de movimento direto em Laplace, igual a gente aprendeu na modelagem no domínio da frequência nas aulas anteriores. Tá? Então, qual que seria a forma de fazer isso daí? Então, primeiramente, vamos montar aqui o nosso sisteminha de equações. Para o movimento 1, o que nós temos aqui? Primeiramente, nós vamos colocar então a soma das impedâncias comuns, ou melhor dizendo, a soma das impedâncias relacionada aí, ao movimento x1 somente. Então, nós temos aqui, nós temos esse atrito aqui relacionado ao movimento x1. Nós temos essa mola aqui, esse amortecedor, essa outra mola e também essa massa aqui que está relacionada também ao movimento x1. Então, nós temos aqui, então, o somatório das impedâncias diretamente aí, no domínio de Laplace. Nós temos, primeiramente, a massa, que vale 1 vezes s ao quadrado, que vai dar s ao quadrado, mais, nós temos aqui, então, os atritos, representado aqui por esse amortecedor e também pelo atrito aqui do movimento dessa massa. Então, nós temos aqui a soma então, de 3 com 3, que vai dar 6 vezes S, que é a impedância relacionada então, ao atrito viscoso, mais a soma das impedâncias relacionadas à mola. Então, nós temos uma mola de 5 Nm e outra mola de 4 Nm. Então, nós temos aqui um total de 9 Nm por metro, finalizando aqui, então, a soma das impedâncias que estão conectadas ao movimento x1. Então, essa soma eu vou multiplicar ela por x1 de S. E agora eu vou subtrair aqui pela multiplicação das impedâncias comuns aos movimentos x1 e x2, multiplicado ali por x2 de S. Então, a única impedância comum que nós temos, ou melhor dizendo, as únicas impedâncias comuns aos movimentos x1 e x2 aqui, são essa impedância aqui e essa impedância aqui. O que vai dar, então, 3 vezes S mais 5. Isso aqui eu vou multiplicar por x2 de S.
que vai ser igual então à soma das forças aí aplicadas ao movimento x1, que nesse caso aqui vai ser 0. Para a segunda equação, nós vamos então pegar menos a soma das impedâncias comuns aos movimentos x1 e x2. Então, nós vamos repetir aqui 3 vezes S mais 5, multiplicado por x1 de S, mais agora a soma das impedâncias aí relacionadas ao movimento somente x2. Né? Então, nós temos esse atrito aqui, nós temos essa massa aqui, nós temos novamente essa mola e temos novamente esse amortecedor viscoso aqui. Então, nós temos um total de 2 vezes S ao quadrado, mais 5 vezes S, mais 5, multiplicado, então, por x2 de S. Que é igual à soma das forças aplicadas ao movimento x2, que nesse caso aqui nós temos somente o F de S, né, relacionado, então, a essa força F de T, que está aqui. Então, de posse desse equacionamento agora, a gente vai aplicar a transformada inversa de Laplace nessas equações aqui. Então, observe que tudo que está multiplicado por S ao quadrado vira uma derivada segunda. Tudo que é multiplicado por S vira uma derivada primeira. Então, nós temos aqui, para a primeira equação, vamos colocar aqui, né? Nós temos, então, a derivada segunda de x1 de t em relação ao tempo, mais 6 vezes a derivada primeira de x1 de t, dt, mais 9 vezes o x1 de t. E aqui nós temos menos 3 vezes a derivada de x2 de t, dt, menos 5 vezes o x2 de t, que é igual a 0. E para a segunda equação, nós temos menos 3 vezes a derivada primeira de x1 de t, dt, menos 5 vezes x1 de t, mais 2 vezes a derivada segunda de x2 de t, dt, mais 5 vezes a derivada primeira de x2 de t, dt, mais 5 vezes o x2 de t. E tudo isso aqui vai ser igual, então, ao f de t. Então, aqui nós temos a representação. Observe aqui que a gente não consegue extrair diretamente, né, as representações aí das equações diferenciais de primeira ordem para cada uma das variáveis de estado, porque nós temos aqui derivadas segundas. Mas nós sabemos aqui, nós vimos anteriormente, né, que as derivadas sucessivas elas são linearmente independentes. Então, o que nós temos aqui para poder representar isso aqui? Primeiramente, a gente sabe, né, que a derivada primeira de x1 de t em relação ao tempo é igual à velocidade 1 de t. Né? E da mesma forma, a gente tem que a derivada primeira do deslocamento x2 de t ela é igual à velocidade 2 de t. Observe aqui que a gente tem uma derivada de uma variável de estado, no caso aqui dx1 de t, e temos também essa derivada de x2 de t. Né? E observe que todas as duas derivadas que nós achamos aqui, elas ficam em função de uma variável de estado. No caso aqui, v1 para o dx1 de t dt e o v2 para o dx2 de t dt. O que a gente pode então levar à conclusão de que essas duas equações aqui são as nossas primeiras equações de estado que nós temos. Como são 4 variáveis de estado, falta a gente então encontrar mais duas equações de estado, ou melhor dizendo, duas equações, né, diferenciais de primeira ordem para poder representar esse sistema. E quais são elas? Basicamente, a gente precisa achar então o dv1 de t dt e o dv2 de t dt. Então, a gente precisa agora basicamente substituir essas duas expressões que nós achamos, né, que eu vou chamar aqui de expressão 1 e expressão 2, nas equações que nós achamos aqui acima. Tá? Substituir, então, nessas equações. Então, fazendo essa substituição aqui, o que nós teremos ali? A derivada segunda de x1 de t dt seria o mesmo que a derivada primeira de v1 de t dt, mais
6 vezes a derivada primeira de x1 de t é a mesma coisa que 6 vezes v1 de t, mais 9 vezes o x1 de t já é uma variável de estado, então não preciso mexer nela, então vezes x1 de t, menos 3 vezes a derivada primeira de x2 de t, é o mesmo que 3 vezes o v2 de t, e menos 5 vezes o x2 de t. x2 de t já é variável de estado, então não preciso mexer também. E fica dessa forma aqui. Então aqui está a primeira equação nossa. A nossa segunda equação agora, nós temos menos 3 vezes a derivada primeira de x1 de t, é a mesma coisa que v1 de t, menos 5 vezes x1 de t, mais 2 vezes a derivada segunda de x2 de t é a mesma coisa que a derivada primeira de v2 de t dt. Mais 5 vezes a derivada primeira de x2 é a mesma coisa que o v2 de t. Mais 5 vezes o x2 de t. Que vai ser igual, então, à força F de t. Então aqui a gente já meio que quase que achou, né, as representações aí para as duas últimas equações de estado que nós precisamos. Então, isolando aqui as derivadas que nós temos nessas equações, então para a primeira ali, ó, isolando ali então o dv1 de t dt, nós temos que vai ser igual então a menos 9x1 de t mais 5x2 de t menos 6v1 de t e mais 3 vezes v2 de t. E nós achamos aqui então a terceira equação de estado que nós precisamos aqui para representar esse sistema. E por fim, vamos isolar agora o dv2 de t dt. Então nós temos que o dv2 de t dt, observe que tem um 2 aqui, ó, multiplicado nesse ponto aqui, então a gente vai passar dividindo ele. Então o que vai sobrar aqui para a gente? Vamos pegar primeiro agora o que está multiplicado por x1. Então nós vamos ter, vai ficar mais na verdade, né? Então vai ficar 5 sobre 2 vezes x1 de t. Agora com relação ao x2, ali é mais, vai ficar então menos 5 sobre 2 vezes x2 de t, mais 3 sobre 2 vezes o v1 de t, e menos 5 sobre 2 vezes o v2 de t. E ainda por cima nós temos então mais 1 sobre 2 vezes a função, a força, na verdade, né, f de t. Então com isso a gente fecha aqui a nossa última equação de estado para esse sistema. Vamos agora então para o terceiro passo da nossa representação desse sistema mecânico no espaço de estados. Esse terceiro passo então consiste em nós acharmos as equações de saída do sistema. Nesse caso aqui, nós teremos somente uma equação de estado. Inclusive, o exercício fala para a gente aí, só colocar aqui, né, terceiro passo. O exercício fala para a gente que nós temos somente uma saída, que é relacionada então à força, né, relacionada então ao atrito, né, com coeficiente de atrito FV3. Se a gente voltar aqui então na nossa figura, nós temos aqui então que esse aqui representa então a nossa saída. A gente sabe então que esse atrito aqui vai formar então, né, esse elemento aqui desse sistema mecânico vai formar então uma força contrária, tentando se opor a essa força que está sendo aplicada, né, para poder promover os deslocamentos x1 e x2 desse sistema. Então dessa forma aqui, nós teremos então que essa força nada mais é do que menos o coeficiente de atrito viscoso, que é o FV3, multiplicado então por dx2 de t dt. Desse modo aqui então, como a gente sabe qual que é a expressão para o dx2 de t, que a gente achou aqui anteriormente, ó, dx2 de t está bem aqui, ó.
Então isso quer dizer então que o nosso y de t vai ser igual a menos o FV3, né? Esse FV3, se nós voltarmos aqui, ele vale 2. Aqui está meio apagado aqui, mas vale 2. Então ele vai valer então menos 2 multiplicado então pelo dx2 de t dt, que no caso vale v2 de t. Então aqui nós fechamos então a equação de saída desse sistema. Por último, né, e não menos importante, nós vamos aqui para o quarto passo da nossa representação, que consiste então em nós acharmos aqui, né, a representação na forma matricial desse sistema no espaço de estados. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui, vamos representar aqui então as derivadas das variáveis de estado. Eu vou colocar um pontinho para poder facilitar aqui. Então, nós temos o x1 ponto de t, que é uma derivada, o x2 ponto de t, que é outra derivada, o v1 ponto de t e o v2 ponto de t, que seria então o nosso vetor das derivadas das variáveis de estado. Então vai ser igual a matriz A multiplicado então pelas variáveis x1 de t, x2 de t e v1 de t e v2 de t. Mais a matriz B multiplicado pela entrada do sistema, que nesse caso é a força F de t. Então, se nós voltarmos aqui agora nas equações, nós temos aqui então, né, que a derivada de x1 de t vai ser igual a v1 de t. Então, v1 de t aparece aqui ó, na terceira coluna. Então, nós vamos ficar 0, 0, 1 e 0. Mais 0 vezes f de t, porque f de t não influencia ali na equação diferencial dx1 de t dt. A dx2 de t dt, seria essa equação 2 aqui, né? É igual a v2 de t. Então vai ficar então 0, 0, 0 e 1. E 0 aqui, porque não aparece o f de t no equacionamento. E para o dv1 de t dt, nós temos então menos 9 vezes x1, mais 5 vezes x2, menos 6 vezes v1, mais 3 vezes o v2 aqui, né? E 0 vezes a força. E para a derivada segunda ali da velocidade v2 de t dt, nós temos aqui então 5 sobre 2 vezes x1, menos 5 sobre 2 vezes x2, 3 sobre 2 vezes v1 e menos 5 sobre 2 vezes v2. E nós ainda temos aqui 1 sobre 2 vezes a função f de t. E por fim, nós temos então o y de t. Vai ser igual a matriz C, multiplicado então pelas variáveis de estado x1 de t, x2 de t, v1 de t e v2 de t. Eu não vou representar a matriz de ação avante, porque a gente consegue observar aqui ó, que que a equação, né, y de t não apresenta aí a força f de t presente nesse equacionamento, então não tem necessidade disso. Então vai ficar então 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes v1 de t, menos 2 vezes v2 de t. E com isso a gente fecha então a representação desse sistema aqui no espaço de estados. Uma vez demonstrado como representar sistemas elétricos e sistemas mecânicos no espaço de estados, vamos agora modelar esse sistema que vocês estão vendo aí, que é um sistema eletromecânico no domínio do tempo. Esse sistema apresenta como única entrada, né, a tensão EA de t. E nós vamos estabelecer que esse sistema apresente como saída do deslocamento θm de t. Do ponto de vista elétrico, o circuito de armadura do motor apresenta um único elemento armazenador de energia, que é o indutor LA. Logo, a corrente de armadura IA de t será uma variável de estado desse sistema, pois é a corrente que circula pelo indutor LA. Do ponto de vista mecânico, observem que o eixo da máquina apresenta um único movimento angular definido por θm de t.
o que indica que o rotor do motor conectado à carga mecânica gira com uma velocidade angular ômega-m de t. Deste modo, assim como fizemos para o sistema mecânico translacional que modelamos anteriormente, esse sistema apresentará também como variáveis de estado o deslocamento θm de t e a velocidade ômega-m de t. Então, partindo aqui agora para a resolução do exercício, o primeiro passo nós já fizemos, né? Que seria definir as variáveis de estado. Então, o x de t aqui nesse caso é composto por esse vetor, definido por IA de t, θm de t e ômega-m de t. Vamos agora então para o segundo passo, que é definir então as equações de estado. Para a gente poder definir essas equações, primeiramente, a gente vai voltar em dois conceitos que nós vimos lá quando a gente aprendeu a modelar o sistema eletromecânico no domínio da frequência. Nós vimos lá, né, que a tensão VCE ela é proporcional à velocidade do eixo do motor, ômega-m de t. E além disso, o torque desenvolvido no eixo ele é proporcional à corrente que circula pela armadura, IA de t. E além disso, nós sabemos também, né, que o ômega-m de t é igual à derivada do deslocamento em relação ao tempo, né? Ou seja, dθ ômega de t, dθ m de t dt vai ser igual a ômega m de t. Então aqui a gente já tem a nossa primeira equação de estado para esse sistema. Vamos partir agora para a análise da parte elétrica desse sistema eletromecânico, né? Vamos rodar essa malha aqui do circuito de armadura no sentido horário e nós conseguimos então chegar nessa equação, onde nós temos que o EA de t menos o VRA de t menos o VLA de t menos o VCE de t vai ser igual a zero. Mas nós sabemos que o VRA de t é dado por RA vezes a corrente IA de t. O VLA é dado por LA vezes a derivada da corrente. E o VCE nós acabamos de ver que vale KCE multiplicado ali pela velocidade ômega-m de t. Tudo isso aqui igual a zero. Então, se nós isolarmos aqui o dIA de t dt, nós chegamos à nossa segunda equação de estado, né? Que nesse caso aqui ela vai ser definida então por menos RA sobre LA multiplicado por IA de t, menos KCE sobre LA multiplicado por ômega m de t, mais 1 sobre LA multiplicado por EA de t. E aqui a gente chega então na segunda equação de estado para esse sistema. Vamos fazer agora a análise do ponto de vista mecânico, né? Aqui nós temos o momento de inércia total desse sistema, que é definido então aí pela soma do momento de inércia relacionado ao eixo do motor e o momento de inércia relacionado à carga conectada ao eixo. E temos aqui também o coeficiente de atrito viscoso total, que é dado pelo coeficiente de atrito viscoso relacionado ao eixo e o coeficiente relacionado à carga mecânica. Assim como a gente fez para sistemas mecânicos translacionais, quando a gente modelou no domínio do tempo, primeiramente a gente vai achar as equações do movimento, né? Ou a equação do movimento nesse caso, porque é somente um movimento, né? θm de t aqui. Então nós vamos achar essa equação do movimento direto no domínio de Laplace, e depois vamos aplicar a transformada inversa de Laplace para poder chegar então na equação de estado. Então dessa forma nós temos então que Jm multiplicado por S ao quadrado mais dm multiplicado por S, tudo isso multiplicado por θm de S, que vai ser igual ao torque Tm de S. Então, aplicando a transformada inversa de Laplace agora, nós temos então Jm vezes a derivada segunda do deslocamento angular mais o dm
vezes a derivada primeira aí do deslocamento angular, que vai ser igual ao Tm de t. Só que nós sabemos aqui, com base nessa equação aqui que nós achamos, né, que a velocidade ômega-m de t é igual à derivada do deslocamento. Então, nós teremos aqui, então, Jm vezes a derivada da velocidade mais dm vezes a velocidade, que vai ser igual ao Tm, mas a gente viu aqui, com base nessa outra equaçãozinha aqui, que o Tm de t é dado por Kt multiplicado por Ia de t. Então, aqui a gente vai agora, então, isolar o dômega-m de t dt, que nesse caso aqui vai ser definido, então, por Kt sobre Jm vezes o Ia de t, menos o dm sobre Jm vezes o ômega-m de t. E fechamos aqui, então, a nossa terceira e última equação de estado para o sistema. Então, aqui nós temos a primeira, aqui nós temos a segunda, e aqui nós temos a terceira. Então, agora o próximo passo é nós definirmos a equação de saída, né? Então, o terceiro passo aqui, nós vamos achar o y de t, né? Que nesse caso aqui foi definido pelo exercício como sendo o θm de t. Como o θm de t já é uma variável de estado, aqui nós já temos diretamente a equação de saída desse sistema. E vamos então para o quarto e último passo, que seria representar então esse sistema aqui no espaço de estado na forma matricial. Então, primeiramente, com relação aqui ao vetor da derivada das variáveis de estado, nós temos então o d e a de t dt, o d θm de t dt e o d ômega m de t dt. Então, isso aqui vai ser igual a matriz A multiplicado pelo vetor de estados, que é dado por Ia de t, θm de t e ômega m de t, mas a matriz B multiplicado pela entrada, que nesse caso é o EA de t. Então, analisando aqui a primeira equação, essa primeira equação aqui, então nós temos então que o dIA de t dt vai ser dado por menos RA sobre LA vezes IA de t, mais 0 vezes θm, menos KCE sobre LA vezes ômega m, mais 1 sobre LA vezes o EA de t. Olhando agora para a segunda equação, nós temos que o θm de t dt, o dθm de t dt, vai ser igual então a 0 vezes IA, 0 vezes θm e 1 vezes ômega m de t, mais 0 vezes EA de t. E por fim, olhando agora para a nossa terceira equação de estado, nós temos aqui que a derivada da velocidade vai ser igual então a Kt sobre Jm vezes o Ia, mais 0 vezes θm, menos dm sobre Jm vezes ômega m de t, mais 0 vezes o EA de t. E por fim, nós temos então o y de t, que nesse caso vai ser o θm de t, que vai ser igual a matriz C, multiplicado pelo vetor de estado, que é Ia de t, θm de t e ômega m de t. Então, com base nessa equação aqui, nós temos então que o y de t vai ser 0 vezes Ia, mais 1 vezes θm, mais 0 vezes ômega m de t.
eu não preciso representar a matriz de ação avante, uma vez que o meu y de t ele não depende, né, da entrada do sistema, que é o EA de t. E com isso a gente fecha, então, o exercício. Com isso, finalizamos mais uma aula. Na próxima aula, aprenderemos a converter a representação de um sistema no espaço de estados em função de transferência. Obrigado e até mais.